Então vamos lá, meus amores, vamos continuar com o nosso papo integrativo. E aí, nós compartilhamos aqui um pouquinho com vocês sobre o conceito de autoconhecimento. E o conceito de autoconhecimento na visão integrativa, na visão da saúde integrativa, ele é bem mais amplo. Nós somos considerados dentro desse meio como agentes multidimensionais, como seres que têm uma saúde biopsicossócio-espiritual. Ou seja, o ser humano tem várias necessidades. Tem necessidades físicas, tem necessidades psicológicas, tem necessidades de se relacionar e tem as necessidades propriamente dita energético-espirituais. Então, o conceito de autoconhecimento dentro da saúde integrativa amplifica todos esses processos e contemplando o fato de que também somos seres multidimensionais. Ou seja, nós não temos só essa capinha aqui externa, mas muito mais do que este corpo físico denso, nós temos emoções, sentimentos, pensamentos, e isso em alguma forma, em algum nível, está atrelado à nossa saúde e em alguma forma, em algum nível, isso influencia na nossa saúde e em alguma forma e em algum nível nós somos afetados diretamente por esses processos simultaneamente. Ou seja, o seu corpo físico está trabalhando simultaneamente com os pensamentos que estão sendo processados no seu inconsciente. A sua energia constitucional também está sendo trabalhada simultaneamente com os seus órgãos físicos, com o seu corpo físico, e tudo isso está interligado. Viu como nós somos seres complexos, multidimensionais? Nós temos interação com o meio. Então é basicamente isso, meus amores. A saúde biopsicossócio-espiritual. Então, na saúde integrativa, nós não desvinculamos o ser humano do seu meio, das suas relações, da sua cultura, dos seus valores. Tudo isso faz parte do ser humano e por isso deve ser considerado. E dentro desse conceito, eu trago aqui um pouquinho para você sobre o conceito de chakras e sobre a medicina chinesa, que está também integralizada com tudo isso que eu mencionei para vocês, amores. Dando continuidade aqui, os chakras, eles são sistemas de energia sutis ligados ao nosso corpo. Como eu falei para vocês, nós somos seres multidimensionais a nível psicológico, físico, social, espiritual. Os chakras, de algum modo, estão interligados com esses sistemas mais sutis do nosso corpo e que a gente não consegue, propriamente dito, enxergar aos olhos nus, mas é algo que a gente não consegue ver, mas eles estão lá.
e eles influenciam diretamente na nossa saúde. Falando um pouquinho sobre os chakras, de uma forma bem resumida, como que a gente pode entender basicamente os chakras. Como eu mencionei para vocês, os chakras são sistemas de energia que de alguma forma nós não podemos enxergá-los a olho nu, mas eles existem e eles estão em constante interação com o nosso corpo físico. E aí, dentro deste conceito e deste processo, eu mostro aqui um pouquinho para vocês os nossos chakras, os nossos principais chakras, que são 7 chakras, e cada chakra desse está interligado com uma glândula física do nosso corpo. É por isso que nós não devemos, de algum modo ou de alguma forma, excluir a saúde energética dos nossos chakras. Nós devemos estar cuidando dos nossos chakras também, da nossa saúde energética. Os chakras, eles são sistemas de energia que devem trabalhar ao nosso favor, junto com as nossas glândulas e com os nossos sistemas físicos. Aqui, de uma forma bem breve para vocês, nós temos esse primeiro chakra, que é um chakra básico. Ele está interligado com a nossa glândula suprarrenal. Esse chakra, o segundo chakra, está interligado com as nossas gônadas, nossos órgãos sexuais. Esse terceiro chakra, na região da barriga, um pouco acima do nosso umbigo, é o terceiro chakra, que a gente chama de plexo solar, e ele está interligado com o nosso pâncreas. Esse quarto chakra está na região do coração, ele está atrelado fisicamente à glândula timo. Este quinto chakra, na região da garganta, está atrelado à nossa glândula tireoide. O sexto chakra, na região das entre sobrancelhas, está interligado à nossa glândula hipófise. E o sétimo chakra está interligado à nossa glândula pineal, que fica também na nossa região do cérebro, cerebral. Então, de alguma forma, gente, nós não temos como não pensar em saúde energética, em saúde emocional, vinculado à saúde física. A energia que os chakras trabalham são importantes também para o bom funcionamento do nosso organismo, para o bom funcionamento das nossas glândulas, para o bom funcionamento da nossa saúde como um todo. A gente diz, e é comprovado isso também, por aparelhos de ressonância, por aparelhos mais sutis, que os chakras, eles giram num determinado sentido. E se aquele sentido está no sentido oposto ao que realmente deve ser, a nossa energia não está trabalhando ao nosso favor. Ela está trabalhando de alguma forma retrogradamente a nós, né? Ela está trabalhando de uma forma retrógrada do que necessariamente precisa ser. E aí o sistema como um todo pode se tornar mais lento, ou a gente começar a sentir uma falta de energia, um desânimo.
E muitas das vezes o que isso estabelece é a saúde dos nossos chakras, que de alguma forma está comprometida. Algum chakra pode estar desalinhado, algum chakra pode estar girando no sentido oposto ao que deve ser, e isso influencia diretamente na nossa saúde física, emocional como um todo. Viu como nós somos seres complexos e multidimensionais? Então, meus amores, só complementando esse olhar integrativo que nós devemos ter em relação à nossa vida, ao nosso autoconhecimento, é importante a gente entender também um pouquinho do conceito que a medicina chinesa trabalha, que é os 3 pilares que a gente pode mencionar dentro da medicina chinesa, que são o conceito de equilíbrio dos compostos complementares, o Yin e o Yang, os 5 elementos constitucionais da natureza e o sistema de órgãos e vísceras, Zhang Fu, da medicina chinesa. Então, o sistema Yin e Yang são, como mencionei, os opostos complementares. Então, Yin, por exemplo, é um sistema de natureza mais fria, Yang é um sistema de natureza mais quente, o Yin é, por exemplo, a noite, o Yang já é o dia, o Yin é o negativo, o Yang é o positivo, o Yin é a terra e o Yang o céu, e assim por diante. De alguma forma, de algum modo, esses sistemas, eles devem também estar em equilíbrio dentro de nós. Todos nós temos dentro de nós uma constituição que é mais Yin e outras constituições que são mais Yang. E tem pessoas que, de algum modo, são mais natureza Yin e outras que são mais natureza Yang. Mas o interessante disso é fazer com que esses opostos complementares trabalhem em harmonia com o nosso processo de vida, com a nossa boa alimentação, com nossos bons hábitos, com os nossos bons pensamentos também, para que esses sistemas também não fiquem descompensados. E aí, dentro desse raciocínio, dessa questão mais integrativa, desse olhar da vida, e aí eu venho também trazer para vocês a nossa natureza constitucional, vinculada à natureza, aos 5 elementos da natureza. Todos nós, de algum modo, de alguma forma, refletimos esses 5 elementos dentro de nós. E no caso, de acordo com a medicina chinesa, o elemento madeira, o elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal e o elemento água. Cada um de nós tem também uma constituição específica. Uma pessoa pode ser, de algum modo, uma constituição mais madeira e ter uma propensão mais Yin. Outra pessoa pode ser uma constituição terra com uma propensão mais Yang. Outra pessoa pode ser elemento mental com uma constituição mais Yin. E cada uma pessoa de um modo particular, a gente vai avaliar, vai analisar de uma forma específica, de acordo com a sua constituição. E isso, o que está ligado com a nossa saúde nutricional? O que isso está ligado com a nossa saúde energética? Tudo, minha gente. O interessante disso é a gente entender que também, que de acordo com a nossa constituição, com a nossa natureza Yin Yang, com o nosso fator elemental da natureza, dos 5 elementos que temos dentro de nós,
Isso vai interferir de modo direto na forma como nos alimentamos, como processamos nossos pensamentos, nossos hábitos, nossas relações, nosso modo de vida. De algum modo, de alguma forma, nós devemos fazer tanto os sistemas de chakras quanto os sistemas integrativos yin yang dos 5 elementos trabalharem ao nosso favor. E com isso também integrar a natureza do alimento ao nosso favor, de acordo com esses conceitos. Já dizia Hipócrates, o pai da medicina: faz do alimento teu medicamento, e do teu medicamento o teu alimento. Então, quanto mais natural possível, o quanto mais a favor da natureza nós estivermos, integrando nossas emoções, nossos pensamentos, a forma como a gente se relaciona com a nossa nutrição, enxergando a nossa saúde também energética de alguma forma, observando nossos pensamentos, nos conhecendo um pouquinho mais. Hoje posso estar um pouco mais yin, outro dia eu posso estar um pouco mais yang. Enfim, isso tudo está interligado, minha gente. São os sistemas multidimensionais que eu mencionei para vocês lá no início. E esses sistemas, eles devem estar trabalhando ao nosso favor para que todas as nossas mudanças, as nossas transformações que estamos trabalhando nesse momento, uma mudança de hábitos alimentares, uma mudança de vida, uma organização da nossa vida, isso possa também trabalhar ao nosso favor. E a medicina integrativa, as terapias integrativas, elas vêm para aliar tudo isso que eu falei para vocês. Então, além das técnicas que trabalhamos com medicina chinesa, com acupuntura, nós também vinculamos outras terapias que vão auxiliar nessa saúde, nesse fluxo de energia natural do nosso organismo. E com isso nós trabalhamos também com a terapia floral, o floral que também vai trabalhar de modo vibracional, os aromas que vão influenciar diretamente também na nossa saúde emocional, a energia dos cristais, a gente também pode estar vinculando isso a uma forma da gente trabalhar a energia dos nossos chakras, dos nossos sistemas energéticos, e com tudo isso está integrando a nossa alimentação saudável, a nossa alimentação que é recomendado pelo profissional de saúde, pelo profissional nutricionista. E aí eu agradeço a oportunidade também de poder estar contribuindo de algum modo, de alguma forma, com essa jornada de vocês, com esse processo. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade para estar perguntando para a gente. E a gente vai ter o maior prazer de poder trocar com vocês e contribuir. Muita gratidão, meus amores. Eu aguardo você nesse processo de transformação de saúde, de dentro para fora na sua vida. Gratidão.